Vão ser 2 dias sem ouvir este som. É mesma coisa, sem ter água para tomar, sem comida para comer, é bem complicado. Trabalhar tá difícil. Para trabalhar lá é por isso mesmo, é o 90% do meu cachê do WhatsApp. Eu não consigo falar com ninguém mais. E, enfim, tipo, eu gostaria muito que voltasse, que eu não aguento. Bloqueou tudo, eu não consigo falar com ninguém. Isso é um meio que a gente usa constantemente para falar com todo mundo. Então foi um impacto assim que causou uma diferença assim total no meu dia. Tem quem ache que a medida foi positiva. Penso que dessa forma as pessoas talvez estejam se encontrando mais e reatando antigos relacionamentos familiares, interpessoais, que o WhatsApp antes não permitia. Pois é, mas muitos usam a ferramenta para trabalhar. A crise é manicure e a falta do WhatsApp preocupa. Aqui, 80% dos agendamentos são feitos pelo aplicativo. Eu marco horário, confirmo horário, elas também perguntam qual é a hora, então já ficou assim, é cômodo, né? Aí não tá fazendo bem falta. Eu tô usando um pouco o Facebook, né? O telefone agora normal, né? Que eu quase não usava. Reflexos de um cotidiano moldado pela tecnologia. Numa passada pelo centro de Blumenau hoje de manhã, foi difícil encontrar alguém com o celular na mão. Mas será que isso pode ser atribuído ao bloqueio do WhatsApp? Talvez. Uma pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Ibope apontou que este é o aplicativo mais usado pelos brasileiros. De acordo com o estudo, 93% dos internautas do país estão conectados ao WhatsApp. E fazendo jus ao fato de que estamos num país onde para tudo se dá jeito, claro que tem gente que sabe como burlar o sistema e está usando esse tipo de interação normalmente. Eu peguei e comecei a ir atrás, eu lembrei do que aprendi na faculdade e em outras questões assim da vida particular, também aqui na empresa, que existem as VPNs, né? O que são essas VPNs? É Virtual Private Network. Elas são redes privadas. Então, o que acontece com essas redes privadas? Toda vez que você conecta o computador, ou próprio, no caso do WhatsApp, o celular, né, na internet, você recebe um número de protocolo, né, que é chamado IP. E esse IP, no Brasil, existem as suas máscaras, essas coisas assim, né, que fazem com que ele saiba que você está usando o computador no Brasil. Porém, essas VPN, elas podem estar com o servidor em qualquer outro país do mundo, por exemplo, Estados Unidos, que seja, né? Então, a partir do momento que se conecta uma dessas VPN, você não está mais necessariamente conectado a um servidor no Brasil, e sim você está conectado em um servidor de qualquer outro lugar do mundo, né? E você pode simplesmente está usando ele normalmente. Bom, o fato é que a nossa forma de lidar com as pessoas mudou. Mas será que ações como esta, como o bloqueio do WhatsApp, pode ser um indicativo de um colapso na comunicação? Ou é exagero? Quem responde esta e outras perguntas é um especialista que já está no estúdio. Viviane, agora é contigo. Obrigada, Roberta. A gente conversa com o Béio daqui a pouquinho, porque é uma notícia de última hora. Agora há pouco, o desembargador Xavier de Souza, da 11ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o desbloqueio do WhatsApp em todo o Brasil. Xavier foi o mesmo magistrado que já tinha precedente favorável ao desbloqueio em outras 2 decisões envolvendo o aplicativo. Agora, então, a hora da entrevista com o nosso especialista em mídias sociais, Moisés Béio Cardoso. Uma boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos. Vou aproveitar a pergunta que a Roberta deixou no ar. Isso pode mostrar um colapso na comunicação? A gente ficar sem o WhatsApp, o pessoal ficou agoniado hoje. O que está acontecendo, meu Deus do céu? A gente tem que pensar que, nos últimos anos, a forma da gente se comunicar mudou muito. O WhatsApp é um aplicativo extremamente novo, datado de 2009, mas a gente sabe que a comunicação mudou quando os pais estão no WhatsApp, né? Quando a mãe está no WhatsApp, te mandando fotos e acompanhando a tua vida online. Então, por conta disso, várias dinâmicas também mudaram. Os serviços, os negócios, a nossa forma de se comunicar. A gente escreve muito mais do que fala pessoalmente. Esse teu questionamento quanto a um colapso na comunicação,
é algo muito questionável no futuro. Se a gente pegar outros aplicativos, por exemplo, portando uma grande rede social, que hoje em dia é uma das principais plataformas de grandes veículos de comunicação, como a fanpage da RIC, por exemplo, a gente parece que perderia um pouco desse contato com a nossa base de fãs, enfim, as pessoas que acompanham os nossos trabalhos. E esse talvez seja um grande questionamento. A gente fica tão dependente dessas ferramentas digitais que muitas vezes esquece as outras formas de contato. Então é muito importante que a gente sempre tenha um plano B, uma outra saída, para conseguir manter o contato com os nossos pais. Tem gente, né, Bé, que fica até tão dependente que precisa de ajuda médica para poder se livrar do WhatsApp, né? Tem muitos casos de dependência mesmo, né? Sim, nós temos casos, é chamado de vício digital, vício eletrônico. Aquela pessoa que dorme com o celular carregando debaixo do travesseiro, né, que está sempre dependendo de um Wi-Fi, que muitas vezes até num ambiente descontraído, como um happy hour, uma confraternização de final de ano, prefere ficar com os olhos na tela do que conversando com os seus amigos. Então muitas vezes a gente fica dependendo disso. Aquela mania de constantemente ficar olhando a tela do celular para ver se chegou alguma notificação. Tem estudos que comprovam que o vício de se fazer isso é tão forte quanto o vício de alguma outra droga, como álcool, cigarro ou alguma outra droga mais pesada. Então, as pessoas ficam extremamente dependentes desse elo constante com os dispositivos e principalmente com esses aplicativos de comunicação. E será que agora volta com essa determinação? Olha ali o Alexandre. O Alexandre já está grudado no WhatsApp, que acabou de voltar, algumas mensagens entraram e já virou loucura aqui. Será que vai voltar mesmo? Sim, essa determinação, né, no começo do ano a gente já teve algo dessa mesma natureza e a decisão que foi tomada agora, ela segue a mesma base, ou seja, as operadoras, elas não podem prejudicar uma grande quantidade de usuários por conta de uma única pessoa. A gente teve até um tempo atrás, quando o YouTube saiu do ar por conta de um vídeo da Daniela Schicarelli. É como se a gente tirasse toda a emissora da RIC do ar por conta, talvez, de um único profissional que fez alguma coisa errada. A grande maioria não pode ser prejudicada. Um exemplo local, quando os ônibus fazem greve, por exemplo, a população sofre, né, por conta de uma classe, de um grupo. A gente conversava antes, né, Bé, até a decisão da juíza, ela foi equivocada, né, essa decisão da justiça de bloquear justamente por isso. Por causa de uma situação, todo mundo foi prejudicado. O Marco Civil da Web, ele protege o usuário. Ela poderia cercear a coleta de dados dos usuários do aplicativo. Essa coleta de dados é o mais importante para as operadoras. É dessa coleta de dados que ela consegue colocar uma publicidade muito assertiva. Eu mexeria no bolso da empresa. Mas quando eu paro o serviço, eu prejudico todo mundo, não só a empresa como os usuários. Vamos dar uma olhada agora, claro. queria separar, vamos dar uma olhada aqui na tela. Voltando a usar BIP no lugar do WhatsApp. Nossa, mas o pessoal não perde tempo. Você pode substituir o WhatsApp por uma carta, por exemplo. Carta, olha, eu acho que faz muito tempo que ninguém mais escreve carta, né? Eu sem o WhatsApp. A gente se sente bem assim mesmo, né? Bem perdido no mundo sem o WhatsApp. Legal. Te agradeço pela presença aqui, pela participação. Eu acho que aos poucos o WhatsApp vai voltar, a galera já pode ficar mais tranquila, né? Vivi, obrigado pela oportunidade. Sempre que precisarem, estou às ordens. Tá bom. Alexandre? Sim, WhatsApp não. Muito bem.